Sobre tentação, e aí eu quero começar com um texto de Tiago capítulo 1, Tiago 1, versículo 14, carta de Tiago. Tiago é irmão de Jesus, irmão de sangue, irmão mais novo de Jesus, não é o apóstolo, porque o apóstolo morreu logo depois de Jesus. Esse aqui é apóstolo também, mas não é o irmão de João, é o irmão de Jesus. Ele presidiu a igreja nos primeiros anos. O primeiro concílio que teve em Jerusalém, que eles foram ver quando os gentios começaram a se converter, então quem presidiu esse concílio foi Tiago, o irmão de Jesus. Não foi Pedro, igual a igreja católica diz que o Papa é o sucessor de Pedro, mas Pedro não foi o primeiro. Não se chamava Papa, né? Mas ele não foi o personagem mais relevante no primeiro século. O primeiro foi Tiago, o irmão de Jesus. Ele presidiu o primeiro concílio, que eles decidiram que não era para pôr carga pesada sobre os gentios. Não podia comer carne sufocada, né? Igual a gente já falou em outras oportunidades, mas guarda do sábado, circuncisão, essas práticas não era para ter, tá? Então, Tiago, se você quer um texto que no fim de tudo você fica com vergonha, é só você ler a epístola de Tiago aí, que ele normalmente ele é bem forte no que ele fala. Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Nenhuma tentação que nós temos vem de Deus. Deus não tenta ninguém. Deus nem é tentado pelo mal, e Ele não tenta as pessoas. Ele não coloca oportunidades para você pecar. Ele não faz isso. O Tiago está escrevendo aqui, ó. Quem é tentado não fala que eu sou tentado por Deus. É mentira. Você não é tentado por Deus. Vamos ver pelo que somos tentados? Mas as pessoas, versículo 14, são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Você só é tentado nas coisas que você deseja. Aquilo que você não deseja, você não é tentado nisso. Se você não tem problema com dinheiro, então você não vai ser tentado nisso. Você não vai ser tentado a ser desonesto. Não, você não vai. Se você é heterossexual, dificilmente você vai ser tentado a ter uma relação homoafetiva. Porque você é tentado baseado nos seus desejos, seus maus desejos. Seus desejos influenciam as suas tentações. Eu não sou muito de falar, eu sou mais quieto, eu sou mais reservado. Então você não vai ser tentado a falar mal dos outros, da vida das pessoas. Você vai ser tentado baseado nos seus maus desejos. É baseado nisso. O diabo conhece o nosso pensamento? O que você acha? Não? Não com certeza ou não sem certeza nenhuma? Quem acha que o diabo conhece os nossos pensamentos? Levanta a mão. Quem acha que o diabo não conhece os nossos pensamentos? Quem foi influenciado pela massa, porque todo mundo levantou a mão? O diabo não conhece os nossos pensamentos. Ele costuma identificar e imaginar qual é. Por quê? Porque até a mulher da gente olha para a gente e sabe o que a gente está pensando mais ou menos. Quando ela não consegue descobrir, inclusive ela fala o quê? O que é que você está pensando? E aí nós temos que comunicar uma coisa que é particular de todo mundo, o pensamento. Aqui você não precisa explicar nada para ninguém, mas aí normalmente a esposa da gente quer saber o que a gente está pensando. Quando ela não consegue identificar, e normalmente ela identifica. Bom, seguindo o texto, versículo 15. Então,
Esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Quem é que faz o pecado nascer? É o diabo? É a gente. São os nossos desejos que produzem o pecado. O diabo que... Não é o diabo não, aqui não. Não é. Tem hora que ele tenta mesmo, mas não é normalmente, são os nossos maus desejos. Seguindo. Não se enganem, meus queridos irmãos. Ele dá uma alisada aqui, né? Tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, Ele fez com que nós nascêssemos por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as suas criaturas. O primeiro lugar entre tudo que Deus criou pertence ao ser humano, à humanidade. A gente tem pessoas que cultuam anjos, né? Reverenciam anjos. A Bíblia diz que o primeiro lugar entre todas as coisas que foram criadas, todas as criaturas, é o ser humano. Então, em grau de importância, a Bíblia está dizendo que em grau de importância nós somos mais importantes. Porque entre todas as criaturas, tudo que foi criado, nós temos o primeiro lugar, a primazia. Então Tiago está dizendo que ninguém é tentado por Deus, certo? Deu para entender? Mateus capítulo 4. Vamos ver o maior de todos os seres humanos sendo tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. Versículo 1: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Meu Deus, acabei de ler que ninguém é tentado por Deus. Alguém é tentado por Deus? Não, somos tentados pelos nossos maus desejos, baseado em que Tiago diz. Agora nós vemos Mateus dizendo que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia não entra em contradição em nenhum momento. Então o Tiago está dizendo, Deus não tenta ninguém. Aqui Mateus está dizendo que Deus tentou Jesus? Não, não foi Deus que tentou, não foi o Pai. O Pai, o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus foi o diabo, ok? O Espírito Santo pode nos conduzir a lugares que somos tentados, mas Ele não tenta ninguém. Versículo 2: Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, de jejum, 40 dias e 40 noites, alguém já jejuou 40 dias e 40 noites? Então, tem que treinar muito, é muito difícil, eu também nunca jejuei não. Jesus jejuou o jejum de 40 dias. Quando você fala 3 vezes isso daí, Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, sem comer, não sem beber água, sem comer, tá? 40 dias, 40 noites. É um período de consagração, é o início do ministério dele. Ele se consagrou. Nós pensamos que quando nós nos aproximamos de Deus, nós somos menos tentados, nós temos menos tentação. Vocês acham que isso é verdade? É o contrário. Se você está com o diabo, é festa, meu. Aí não precisa tentar, que tentar? Não precisa nem tentar, já está feito. Quando você está mais perto de Jesus, aí que o negócio aperta, aí que vai ficar difícil, aí que você vai ser tentado. Jesus passa 40 dias, 40 noites sem comer. A Bíblia diz, Jesus estava com fome. 40 dias, eu fico 4 minutos sem comer, já fico com fome. 40 dias sem comer. Aí versículo 3, então o diabo chegou perto dele e disse. Quer dizer, Jesus está em consagração. Quando nós entramos em consagração, nós fazemos isso para quê? Para a gente ficar mais perto de Deus, para a gente ter uma vida santificada. E quem é que está falando com Jesus ali? O diabo.
Então, quanto mais perto de Deus você chegar, mais perto de você o diabo vai querer ficar também. O diabo vai querer ficar. Tem um texto lá em Tiago que diz assim: resista ao diabo e ele fugirá de você. Resistir ao diabo. Até quando eu era criança, fazia bagunça na igreja, os diáconos de antigamente puxavam a orelha das crianças. Então nós tínhamos um versículo que é resistir aos diáconos e eles fugirão de vocês. Resista ao diabo. Seguindo o texto. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus ou não? Jesus está com fome. Jesus é ser humano aqui, está com fome. Gente, se tem uma coisa que me tira do normal, é fome e sono. Normalmente, não fala comigo se eu estou com sono e se eu estou com fome. Quando tem acampamento da igreja, às vezes, acaba de acordar, sabe? Acabamos de acordar, eu não, sabe, eu estou com fome, eu ainda estou com sono, às vezes fui dormir tarde. Aí vem gente conversar. A pessoa que acorda de bem com a vida, você já tem que desconfiar já, essa pessoa tem alguma coisa, não está muito normal. Aí eu estou com fome, com sono, e as pessoas estão de bem com a vida. Jesus está com fome, aparece o diabo para ele: se você é o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus ou não? É. E o diabo vai tentá-lo: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. O cara está com fome, é 40 dias sem comer, está com fome. Se você é o Filho de Deus, Jesus é uma coisa boa transformar a pedra em pão? O que vocês acham? Não, peraí, transformar uma pedra, se tem uma pedra, transformar em pão, é bom ou é ruim? É sensacional, é excelente. Se você é o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus responde: as Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não viverá só de pão, mas vive de tudo que Deus diz. A outra versão diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em João capítulo 4, Jesus conversa com a mulher samaritana, e para despistar os discípulos, porque eles não tinham capacidade para conversar com uma mulher estrangeira no 5º casamento, não dava, não cabia. E aí, para que isso não acontecesse, Jesus falou assim: vamos comprar comida. Eles foram comprar comida. Quando eles voltaram: Jesus, trouxemos a comida. Aí ele fala: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Aí os discípulos falaram assim: eu acho que ele arrumou comida. Sem entender nada, né? O diabo está tentando Jesus, e ele vai na identidade de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho do homem, transforma essa pedra em pão. Bom, necessidade física e identidade. Se fosse a maior parte dos cristãos de hoje em dia, o que você acha que ia acontecer? Principalmente quem é adepto da confissão positiva: não, o que eu digo tem poder. O que vocês acham que ia acontecer? Ia bater o pé e falar: eu sou o Filho do homem, sim, eu sou. Agora eu vou transformar essa pedra em pão aqui, vou comer todas essas pedras que vai virar pão. Jesus responde: nem só de pão vive o homem. Gente, que personalidade, hein? Com fome, e falar que o homem não precisa só de pão. Vamos seguir, porque o diabo é insistente, ele não vai desistir de primeira não. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém. Gente, olha aí, presta atenção nisso daqui, gente. O diabo levou Jesus para a igreja. É loucura pensar, não é? O diabo levou Jesus para o templo. A gente acha que a gente vai para a igreja, para o templo a gente não vai ser tentado, né? O diabo levou Jesus para a igreja da época, para o templo. Em seguida o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você, eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. O diabo está mentindo?
Vocês acham que o diabo está mentindo aqui? Não, ele está falando a verdade. Segunda coisa que o diabo está fazendo: o diabo está citando a Bíblia. O diabo leva Jesus para a igreja e cita a Bíblia. Meu, como é que você acha que o diabo vai vir para você? Como? Como que você acha? Você acha que ele vai vir de tridente vermelho, igual os desenhos mostram? Vai chegar com um hálito de enxofre, gritando? Você vê um negócio desse, você sai correndo. Ele vai vir disfarçado. Vai vir naquilo que você gosta, que você acha que está tudo bem, camuflado, disfarçado. É assim que o diabo age. Minha avó falava que o diabo era astúcio. Para falar que ele era astuto, ele é astúcio. Versículo 7, Jesus respondeu. Bom, o campo que o diabo está atuando é na palavra. Ele está citando a Bíblia para Jesus. E aí Jesus responde na palavra. Mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova. Quer dizer, eu vou subir num lugar alto, aí eu vou falar, a Bíblia diz que os anjos vão me proteger, então vem os anjos agora me proteger. E aí Jesus diz, as Escrituras dizem que não é para pôr à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois o diabo levou Jesus por um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. Mostrou todos os reinos, as grandezas desses reinos, e disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. O que o diabo queria de Jesus? Adoração. Quando uma pessoa cede à tentação, ele está adorando isso. Por isso que é idolatria. Quando você cede à sua tentação, você está idolatrando esse desejo. Esse desejo é maior do que Jesus no seu coração, na sua vida. É maior, é a primazia no seu coração. Se você se prostrar e me adorar, então eu vou entregar a todos os reinos do mundo as suas grandezas. Versículo 9, e disse, versículo 10, Jesus respondeu: vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Isso aqui é sensacional, né? Sensacional. Os anjos vieram e cuidaram de Jesus depois da tentação. Tem uma outra versão que diz que os anjos serviram algum alimento para ele comer. Então o que a gente aprende a partir desse texto aqui? Bom, o diabo não dá trela. Se você estiver com ele, ele não está nem aí para você se você estiver com ele. Agora, se você não tiver, e se você estiver tentando se aproximar de Deus, ele vai te oferecer coisas que vão parecer, que é de Deus, vai parecer que é agradável, e normalmente está relacionado aos seus desejos ou às suas necessidades. Normalmente. Existem 3 áreas que nós somos tentados. Para a gente memorizar, a gente chama de 3 P's. Alguém já ouviu falar disso? 3 P's? Você não vale. 3 P's: posse, prazer e posição. Posse. Se você me adorar, eu vou dar a você os reinos deste mundo. Nós somos tentados em relação a possuir as coisas. Um automóvel, uma casa, um terreno, uma roupa, um relógio. Posse, possuir alguma coisa. Nós somos tentados nisso. Posição. Dê ordem aos anjos. Você está aqui em cima do templo? Dê ordem aos anjos. Comando. Você manda nos anjos. Se você mandar, eles vão segurar você. Você sabe? Você já viu gente que se torna o subtreco do vice-troço e aí a pessoa muda?
no trabalho? A pessoa é um trabalhador como todo mundo, aí ele recebe alguma responsabilidade, sei lá, agora ele é supervisor, ele é vice qualquer coisa, e a pessoa fica diferente, a pessoa muda. Isso acontece no trabalho, isso acontece na igreja. A pessoa recebe um cargo, nossa, agora eu sou semi-Jesus, semi-Deus, eu sou um surubim ungido. Nem tem surubim, né? Tem querubim, tem serafim, surubim, eu que inventei. Então aí a pessoa pode ser tentada em posição. Tem gente que não pode ter cargo de liderança, porque ele se corrompe. Tem alguns textos em Ezequiel, capítulo 38, que são atribuídos a Satanás, não precisa ler. Nesses textos diz que, nós vamos falar sobre ele, né? Mais especificamente sobre o diabo, mas nesses textos diz que ele era o varão que pisava sobre pedras alforriadas, pedras preciosas. Quando ele se movimentava, saíam sons do corpo dele. Nesse texto há uma série de elogios a esse ser. Chama ele de estrela d'alva, né? E ele é bem elogiado. Ele tem uma posição de destaque no céu, e aí o pecado entra no coração dele. Ele diz: eu subirei ao alto e serei semelhante a Deus. Deus não luta com o diabo. Tem gente que fala, Deus lutou com o diabo. Não, gente, o diabo, Martim Lutero dizia que o diabo é o diabo de Deus. O diabo cumpre um propósito. Deus, num estalar de dedo, ele pode eliminar o diabo. No milênio ele vai reter o diabo. Ele vai segurar ele por 1000 anos. Entende? O diabo não é nada perto de Deus. O diabo tem um poder até onde Deus entrega. Tem gente que fica assim, porque o diabo está se levantando. Meu Deus, não tem nem cadeira mais no inferno de tanto que ele se levanta. Ele só está de pé só, de tanto que as pessoas falam que o diabo se levanta. E eles dão um poder para o diabo, e o diabo isso, o diabo. Tem gente que fala mais do diabo do que de Deus. Então o diabo costumava, tudo indica que ele trabalhava com adoração, sim, e isso subiu no coração dele, e ele falou: então eu sou digno de adoração também. E ele se corrompeu, e ele caiu. Em Apocalipse diz que olhei e vi o grande dragão, a antiga serpente, arrebatando 1/3 das estrelas com a sua cauda. A maior parte das interpretações em relação a esse texto é que o diabo enganou 1/3 do céu. De cada 3 anjos, um caiu junto com o diabo, junto com ele, e ele enganou esses outros anjos que caíram junto com ele, numa natureza incorruptível. Por isso que eles não têm perdão, eles não têm arrependimento, e eles vivem com o propósito de enganar o ser humano. Por quê? Porque o ser humano foi criado para ocupar o lugar que era deles. Em Apocalipse diz que houve meia hora de silêncio no céu. Então tudo indica que os seres responsáveis pela adoração caíram. E aí Deus vai e cria o ser humano. E aí o que ele coloca dentro do coração do ser humano? Adoração. Quando na criação ele diz para o mar produzir peixes e para a terra produzir animal. Se você tira um animal da terra, do ar, do meio em que ele vive, ele morre. Se você tira um peixe da água, ele morre. Se você tira um ser humano da adoração, do lugar que ele tem que estar, ele morre espiritualmente. Ele morre. Porque ele foi criado para isso. Ele foi projetado para isso. O diabo não te odeia porque você vai na igreja, nem porque você usa a roupa apropriada, nem porque você canta músicas que engrandecem a Deus, ou porque você lê a Bíblia. Ele não te odeia por causa disso. Ele te odeia porque você existe. Ele te odeia porque você existe. Lá no inferno, ele não vai ficar torturando as pessoas. Não, o inferno foi preparado para ele. Ele vai ser torturado. As pessoas que forem enganadas e arrebatadas por ele vão sofrer junto dele. Essas visões que as pessoas têm, que viu um demônio torturando as pessoas, tem que ter texto.
A Bíblia diz que o inferno, os demônios, o diabo vai ser lançado dentro do lago de fogo e enxofre, para o castigo eterno. Eles não vão estar torturando as pessoas, eles vão estar sofrendo lá, certo? Então o diabo, ele foi tentado em posição. Quando ele vai tentar Adão e Eva, o que ele diz para Adão e Eva? Se vocês comerem desse fruto, os seus olhos se abrirão semelhantes a Deus. Vocês serão semelhantes a Deus. Ele queria ser semelhante a Deus. Ele diz: eu subirei ao alto e serei semelhante a Deus. Até tem um pastor que diz que nesse dia que Deus criou o arcanjo Miguel, porque o arcanjo Miguel sim teve disputas com o diabo. Vocês sabem o que significa Miguel? Quem é semelhante a Deus. Então, tipo, o diabo está falando: eu subirei ao alto, serei semelhante a Deus. E a resposta é um arcanjo que ele luta, e esse arcanjo luta com o diabo. Tem um texto, Daniel ora em uma oportunidade, e Deus envia um anjo mensageiro chamado Gabriel, que é o mesmo anjo que fala com Maria, fala com José. Quando Gabriel sai, um principado chamado Príncipe da Pérsia, ele sequestra esse arcanjo Gabriel, o anjo Gabriel, sequestra ele. E o Daniel continua orando, e continua chegando oração. Aí Deus manda Miguel, depois eu vou mandar esse texto, eu acho que é Daniel 7, não tenho certeza. Aí Deus manda Miguel, Miguel chega lá, e é só espadada, aí liberta Gabriel. Aí o Gabriel chega para o Daniel, e sabe o que o Daniel fala para o Gabriel? É muito né? O Miguel, junto com o Gabriel, vai falar com o Daniel. Aí quando eles chegam, eles falam, o Gabriel fala para o Daniel: Daniel, você é muito amado. Você já pensou ouvir isso? Tipo assim, o anjo chegar e falar: você é muito amado por Deus. Muito especial, né? Bom, o diabo foi tentado na posição. Isso aí pode tentar você. Você pode ser tentado em posse, dinheiro. Lembra do desenho do Pica-Pau? Que ele... iates, mulheres, dinheiro. Não tinha isso? Não tinha? É os 3 P's ali, entendeu? Então você pode ser tentado em posição, liderança, posição de comando, qualquer posição. Político, virou vereador, virou prefeito, virou chefe, virou empresário, sei lá, posição. Tem pessoas que se corrompem. Posse, ter as coisas. Não tem um gato para puxar para o rabo, é humilde, é simples, serve a Deus. Conseguiu alguma coisinha, abandona a fé, abandona Jesus, abandona a humildade. Eu porque sou eu, porque sou eu. Posse, posição, terceiro e último, prazer. Você pode ser tentado pelo prazer. Qual prazer? Todos. Normalmente, no âmbito sexual é o mais acentuado para a maior parte das pessoas, normalmente. Jesus foi tentado aqui no prazer de comer. Gente, se você está com fome e você comer um pão quentinho, não é uma delícia? Até parece que a gente sentiu o cheiro do pão, não é? Não deu água na boca, um pão caseiro, não é? O diabo ofereceu pão para Jesus, tentou ele num prazer. Gente, a gula, né? Eu estou até gordinho, né? Até Jesus está falando comigo também. A gula é uma das obras da carne. Tá certo que glutonaria era uma festa idólatra, que as pessoas cultuavam uma divindade, eles comiam até não aguentar mais, eles vomitavam e voltavam a comer mais. É disso que a Bíblia está falando, glutonaria, tá? Não comia o vômito não, comia outras comidas, tá? Só para explicar, não sei se ficou... Português às vezes é complicado, né? Você entende tudo de ponta cabeça, né? Mas, de qualquer forma, tem pessoas que recorrem na comida para ter um tipo de satisfação. Não é assim? Não tem aquele dia que você está meio borocochô, meio sem graça, e você fala, vou comer um chocolate. Aí você come 3 barras. Aí você fala, fiquei triste agora, eu não podia ter comido 3 barras de chocolate.
fazer o seguinte, vou pedir uma pizza. Aí você come uma pizza, come a caixa da pizza e come a mesa. Para equilibrar o salgado. Para equilibrar, né, o doce com o salgado. Eu estou precisando de um sorvete hoje. Será que você está precisando mesmo? Ou você está sendo tentado num prazer? Quando a gente fala de prazer, a gente só fala na questão do âmbito sexual. Nem sempre é isso. A preguiça causa prazer. Não causa prazer? Você não sabe? Você não é tentado nisso? Que bênção, né? É outro surubim. Eu sou tentado. Eu sou tentado a ser preguiçoso, a acordar tipo 10 da manhã, ficar com aquela meia, sabe que é meio que no meio do pé assim, que a ponta fica jogada, aí você não toma banho, você assiste televisão, fala, hoje eu não vou. Depois você tem filho é mais difícil, né? Mas antigamente tinha esses dias da preguiça. Então a preguiça é um prazer, né? Você tem que tomar muito cuidado com isso. Todo tipo de prazer, gente, Deus criou o prazer. Deus criou o prazer em todos os âmbitos, todos. O prazer de se alimentar. Nenhum espírito sabe o que é isso. Nenhum espírito sabe o que é comer macarrão com molho de domingo com queijo. Não sabe. Nenhum espírito sabe que sabor que é esse. Coca-Cola. Eu tô com fome, né? Coca-Cola com gás, gelada. Sabe quando você toma que dá um negócio aqui assim? Jesus! Não é? Todo dia? Então, nenhum espírito sabe o que é esse prazer. Deus criou o prazer da gente se alimentar. Prazer sexual Deus criou. Se você imaginar a intimidade sexual, gasta calorias, tem troca, né, de fluidos, não é prazeroso em nenhum aspecto quando você vê de longe, mas Deus colocou no ser humano o prazer para que seja feito, senão a espécie não ia se reproduzir, com certeza. Se fosse só exercício e cansaço, ninguém ia fazer, é porque tem o prazer, e Deus criou isso para o marido e para a mulher. Deus colocou esse prazer de se alimentar, de ter intimidade, o prazer de estar em família, de trabalhar. Eu tenho prazer em trabalhar, é uma delícia, só que você tem que monitorar isso, porque senão você pode se tornar, hoje existe um transtorno, se chama workaholic, trabalha de domingo a domingo, de madrugada e não para, não tem tempo para a família, não tem tempo para nada, para Deus. Ministério é um prazer. Hoje eu postei, meu Deus, quando eu sei que eu vou pregar, que eu vou ensinar, meu Deus, vocês não sabem a alegria, o prazer. Só que aí eu tenho que monitorar isso. Por quê? Porque tudo o que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, façam para a glória de Deus, para que Deus seja honrado. Jesus foi tentado em 3 áreas, 3 P's. Qual? Primeira? Prazer, posse e posição. Posse, prazer e posição. 3 áreas. Nós somos tentados nessas 3 áreas também. Tá bom? De acordo com os nossos maus desejos. Nós vamos ver alguns exemplos aqui. A Bíblia contém, 2 Samuel capítulo 13, a Bíblia contém algumas histórias tristes. E ela permite que algumas histórias tristes fiquem para dar o exemplo. Nós vamos ver uma história bem triste aqui, tá? Bem chocante. 2 Samuel capítulo 13. Davi tinha um montão de esposa. E ele tinha filhos com essas esposas. Alguns filhos eram filhos, irmãos, legítimo, porque era filho do mesmo pai e da mesma mãe. Alguns eram filho do mesmo pai, Davi, de mães diferentes. Então eles eram meio irmãos. Nós vamos ver a história de Aminon e Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita. A irmã era o quê?
Formosa, muito bonita. Sua Bíblia está formosa? É? Muito formosa. Normalmente mulher feia não tenta ninguém, nem coisa feia. Normalmente são as coisas bonitas, agradáveis e atrativas e saborosas. É isso aí que vai tentar a gente, né? A irmã, então, era muito bonita. Ela se chamava Tamar. Outro filho de Davi, chamado Aminon, apaixonou-se por ela. Ele a amava? Não, paixão. Paixão é diferente de amor, viu? Amor é o que a gente tem depois que a gente casa. Porque a gente vai ter que conviver com coisas que a gente nem conhecia. E aí são dois mundos diferentes, duas pessoas diferentes, duas cabeças diferentes. E aí você tem que amar. E amar normalmente está relacionado a cessão, a ceder, a doar-se. A paixão normalmente está relacionada a uma satisfação. É muito próximo do que acontece com os adolescentes. Querem estar juntos. Quando um adolescente se apaixona, ele não come, ele não conversa com ninguém, ele só quer a pessoa, quer estar perto da pessoa, e escreve o nome da pessoa no caderno, e escreve o nome da pessoa debaixo do pé, e vai escrevendo para todo canto. Entende? Ele só pensa na pessoa. Não escreve debaixo do pé? Na minha época escrevia. Escrevia ou não? Os mais velhos, escrevia, né? Debaixo do pé, não? Só nós mesmo, Antônio. Você também não? Escrevia na lousa. É só eu que escrevia debaixo do pé? É um segredo, agora se tornou público. Versículo 2. Ele estava tão apaixonado que até ficou doente. Quer dizer, gente, vamos ser sinceros, você acha que tem alguma coisa boa nisso? Ficou tão apaixonado que ficou doente. Hã? Pois é. Ele amava essa moça? Não. É uma coisa doentia. É uma coisa doentia, é um pecado. Vamos ver o que ele vai fazer com isso? Aminon pensava que era impossível possuir sua meia-irmã. Ela era virgem e por isso não tinha o direito de se encontrar com nenhum homem. Mas Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab. Cuidado com seus amigos espertos, viu? Muito cuidado com os amigos espertos. Ele tinha um amigo muito esperto. Muito cuidado com seus amigos, viu? Seu amigo é pai, mãe e Jesus. E o principal é Jesus. Esse aí é amigo. Ah, esse aqui, eu chamo um monte de gente de amigo nas redes sociais, meu amigo. Esquece, amigo é Jesus. Esse é seu amigo. O pai e a mãe que serve a Jesus é amigo. Muito cuidado com um amigo esperto, viu? Principalmente quando é da mesma idade. Aminon tinha um amigo muito esperto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab disse a Aminon: você é o filho do rei. Já começa, bajulação. Você é o filho do rei, você é o príncipe. No entanto, cada dia está mais triste. Diga-me por quê. É que eu estou apaixonado por Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai, respondeu Aminon. Então Jonadab disse: finja que você está doente e vá se deitar. Quando seu pai vier, diga a ele: por favor, deixe que a minha irmã Tamar venha me dar de comer, que ela prepare comida aqui onde eu possa vê-la e que ela mesma me sirva comida. Olha como ele arquitetou. Ele quer estar deitado, fingindo que está doente. Ele quer que ela prepare a refeição na frente dele. Ele quer ver isso. E aí depois quer que ela mesma o sirva. Percebe a obsessão, a possessão? Você consegue ver o pecado já aqui, já está presente o pecado? Já ficou doente, se apaixonou. Está tudo errado no começo. Aí ele ouve um amigo: você é o filho do rei. Essa história que se te faz feliz, não tem problema nenhum. Cuidado com isso daí, viu? Assinado Satanás, essa frase aí. Qual versículo nós paramos?
Aminon se deitou, fingiu que estava doente. O rei Davi foi visitá-lo e Aminon disse: por favor, deixe que Tamar venha e prepare alguns bolos aqui onde eu possa vê-la, e que ela mesma os sirva para mim. Então Davi, o pai da moça, o rei Davi, mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de Aminon, prepare alguma comida para ele. Ela foi e o encontrou de cama, aí pegou um pouco de massa, preparou-a, fez alguns bolos ali onde ele podia vê-la, e então assou os bolos. Muito cuidado com seus olhos, viu? Muito cuidado. Normalmente os olhos, a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma, é a janela da alma. Muito cuidado com seus olhos. Quando a gente era criança tinha uma musiquinha que a gente cantava assim: cuidado, o olhinho onde olha. Então, pois é, estou cantando para vocês agora. Os tirou da forma para Aminon comer, mas ele não quis comer e disse: mande todo mundo sair. Todos saíram. Mande todo mundo sair. Cuidado com aquilo que tem que ser feito no escondido. Cuidado com aquilo que é feito às escuras, que ninguém pode saber. Cuidado com aquilo que você tem vergonha e com aquilo que você quer esconder. Aminon mandou todo mundo sair. Traga os bolos aqui para minha cama e sirva-os para mim. Então ela levou os bolos para ele. Quando os ofereceu a Aminon, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: não, meu irmão, não me obrigue a fazer isso. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não faça uma loucura. Como eu poderia aparecer depois disso diante dos outros? Você ficaria completamente desmoralizado em Israel. Por favor, fale com o rei. Eu estou certa de que ele me dará a você para ser esposa. Olha o coração dela. Fale com o rei. Você me quer? Fale com o rei. Peça minha mão. E ele vai te dar. E eu me caso com você. E eu te sirvo. Eu me caso. Mas Aminon não quis ouvir o que Tamar dizia. Muito cuidado com as pessoas que não aguardam o tempo certo, a hora certa. E como ele era mais forte, olha isso, ele a forçou e teve relações com ela. Depois, versículo 15, depois ele teve nojo dela, e a odiou ainda mais do que o tinha amado antes. Então disse para ela: saia daqui. Tamar respondeu: não, meu irmão, você me mandar embora assim é um crime ainda maior do que você acaba de cometer. Mas Aminon não quis escutar o que ela dizia. Chamou seu empregado particular e disse: tira essa mulher da minha frente, ponha-a para fora e feche a porta. Então o empregado pôs Tamar para fora e fechou a porta. Ela estava usando um vestido longo, de mangas compridas, a roupa que as princesas solteiras usavam naquele tempo. Aí ela pôs cinza na cabeça, rasgou o vestido e saiu gritando, cobrindo o rosto com as mãos. Seu irmão Absalão perguntou: Aminon fez mal a você? Não conte isso a ninguém, minha irmã. Afinal de contas, ele é seu meio-irmão. Não leve isso muito a sério. Desculpa. Assim Tamar ficou vivendo triste e sozinha na casa de Absalão. Eu não vou terminar de ler o texto, mas a história é a seguinte: o Absalão matou Aminon. O Absalão quis tomar o trono do pai dele. Ele odiou profundamente o seu pai Davi, porque Davi não fez nada. Davi não protegeu a honra da sua filha, a pureza da sua filha. Por que ele não protegeu? Por que vocês acham que ele não corrigiu Aminon? Porque ele tinha se deitado com a mulher do outro também.
Aquilo o acusava. Que exemplo que ele tinha para falar, chegar para o filho: filho, você não pode desejar uma mulher e possuí-la. Ah, não? Eu não posso? E o senhor pode? Davi não fez nada. Absalão matou Aminon. Absalão, um dia, ele foi até o harém, onde viviam as esposas do rei, esposas e concubinas. Era um andar superior, era uma sacada, quem passava na rua conseguia ver. E ele manteve relações sexuais com as mulheres do rei, na frente de todo o povo, as mulheres do pai dele. Ele ficou na frente do palácio, na porta da cidade, atendendo o povo como se ele fosse o rei. Ele armou uma rebelião, ele queria lutar contra o pai dele. Um general foi e matou Absalão. Absalão era bonito, a Bíblia diz que ele era o mais bonito, tipo da cabeça, do ombro para cima. Ele tinha um cabelão bonito e ele ficou com o cabelo enroscado numa árvore. E um general foi e, com um arco e flecha, matou Absalão. Davi sofreu a dor de perder um filho, Aminon, um filho estuprador. Ele teve a honra da filha violada, ele teve suas mulheres possuídas pelo seu filho, e o seu filho foi morto por um general. Assim, nós temos que ter muito cuidado com as tentações, porque não é tão simples. Existem muitas coisas que têm sérias consequências. Davi foi perdoado, ele se arrependeu profundamente e Deus o perdoou, mas ele perdeu a mão com a família dele. E aí pode ser um exemplo para nós, para a gente ter cautela, porque pode ser que a gente consiga o perdão de Jesus, porque Jesus é infinito em misericórdia. Ele não, sabe, ele é o jeito dele, ele vai te perdoar. Mas pode ser que você perca coisa muito importante: a família, os amigos, os filhos. Existem algumas coisas que para consertar é muito complicado. Então, muito cuidado com a sua tentação, muito cuidado com aquilo que te atrai, que causa prazer, muito cuidado. Davi olhou, mulher bonita, eu sou rei, manda chamar ela. Sérias consequências, né? Os filhos, muito triste isso, né? Então, muito cuidado para você não se tornar um Aminon, muito cuidado com o que você olha. A Bíblia fala para ter essa cautela, sabe? Jesus diz assim: se o seu olho te faz pecar, arranca ele. Arranca. É melhor você chegar no inferno, ou no céu, sem um olho, do que chegar no inferno com os dois olhos. Arranca. O que vocês acham que Jesus está querendo dizer? Seja radical. Não brinque. Não brinque com o pecado. Sabe, não fique flertando. Não, eu domino. Não, aqui eu sou forte. Não, eu sei até onde eu vou. Até aqui, né? Ah, essa conversa aqui não vai dar em nada. É prazeroso para mim conversar com essa pessoa. Ah, não vai dar em nada. Cuidado. Seja radical. Se sua mão te faz pecar, arranca ela. Arranca. Seja radical com o pecado, não brinque com o pecado. Vamos ver um exemplo bíblico de uma pessoa que brincou com a tentação, brincou com o pecado, e ele teve um destino muito trágico. Juízes, capítulo 14. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. Versículo 1. Nós vamos falar de Sansão. Capítulo 14, versículo 1. Juízes, capítulo 14.
Sansão desceu até a cidade de Tímina. Ali ele viu uma moça filisteia. Voltou para casa e disse a seu pai e a sua mãe: eu vi Tímina, uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Os filisteus eram inimigos de Israel. Eles controlavam Israel, dominavam Israel, subjugavam, era tipo escravidão mesmo, complicaram a vida de Israel durante muito tempo. Sansão nasceu com o propósito, vamos ver no nascimento dele, ó, capítulo 13, um capítulo para trás. Os israelitas, versículo 1: os israelitas pecaram outra vez contra Deus o Senhor, e por isso ele deixou que sofressem 40 anos nas mãos dos filisteus. Havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora, pertencia à tribo de Dan. Sua mulher não podia ter filhos. Gente, se vai ter história com mulher estéril que não pode ter filho, e todo filho que tem normalmente é um milagre. Samuel é filho de uma estéril, Sansão é filho de uma estéril, João Batista é filho de uma estéril, Jesus é filho de uma virgem, não podia ter filho porque ela não era casada. Versículo 3: o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você não podia ter filhos e por isso nunca foi mãe, mas agora você vai ficar grávida e vai ter um filho. Não tome vinho, nem cerveja, não coma nenhuma comida proibida, porque você ficará grávida e dará à luz um filho. Não corte nunca o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus como nazireu desde o dia do seu nascimento. Ele vai começar a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. Não beba cerveja, não beba vinho, não coma nada que não pode comer. Por exemplo, não coma nada que tiver estragado, não coma nada que tiver próximo de algo morto. O nazireu não podia nem ir em velório, não era para cortar o cabelo. Sansão era para ser consagrado a Deus. Toda a história que você lê, se você quiser ler o capítulo 13, 14, 15, 16, até o 16, é a história de Sansão. Sabe onde você vai ver ele? Nas vinhas. O bonitão está toda hora nas vinhas. Era para tomar vinho? Não, não é para tomar vinho. O que ele está fazendo na vinha? O que ele está fazendo ali? É a mesma coisa de um adicto ir para o bar. A pessoa tem uma dependência química. O que a pessoa está fazendo no bar? A probabilidade de cair é muito grande. Não é para comer nada, não é para chegar nem perto de algo que estiver morto. Um dia ele estava andando e veio um leão. Ele catou o leão, rasgou o leão no meio. Ele era muito forte pelo poder do Espírito Santo. Alguns dias depois, ele volta ali, um enxame de abelhas produziu mel dentro do leão. Gente, uma carcaça de um animal em decomposição. Sabe o que ele fez? Catou o mel, comeu e deu para o pai e para a mãe dele. Sabe, o típico rebelde. Não é nem para se aproximar de algo morto. Não, eu vou lá, vou tocar e vou comer. Não é para beber bebida alcoólica. Não é, o nazireu não é para beber. Aí ele só está, toda hora ele está no meio da vinha, e é festa. Aí ele quer casar com uma filisteia. Pelo amor de Deus, os filisteus são inimigos de Israel. Você nasceu para livrar o povo dos filisteus. Você quer casar com uma filisteia? Quero. Filho, os pais, né? Filho, peraí, justo com uma filisteia? Quero casar. E um rolo. É um rolo, é uma confusão, uma coisa pior que a outra. Depois, capítulo 16, versículo 1. Ele encontrou, o capítulo 15, vocês vão ver a história, que ele achou uma queixada de jumento. Queixada é uma ossada. Ele achou um osso do queixo de um jumento, e ele matou, não sei se é 1.000 ou se 2.000 filisteus nesse dia. 1.000?
Ele matou 1000 filisteus. 1000. Um homem matou 1000 com uma queixada de um jumento. Aí vamos ver o que acontece na sequência. Quer dizer, ele teve essa vitória, o Espírito de Deus estava com ele, e ele mata 1000 homens. Vamos ver o próximo acontecimento. Sansão em Gaza. Gaza aqui, Gaza é a faixa de Gaza, viu? Gaza, a região de Gaza, desde a época já era inimiga de Israel. Dali Sansão foi até a cidade de Gaza. Lá viu uma prostituta e teve relações com ela. Quer dizer, o cara é consagrado a Deus. Aí ele viu uma prostituta, toda hora é ver, entendeu? Ele viu que a filisteia era bonita, ele viu a prostituta, aí ele se deita com a prostituta. O povo de Gaza soube que Sansão estava ali. Então eles cercaram o lugar, ficaram a noite esperando Sansão no portão da cidade. Ficaram em silêncio pensando, vamos esperar o amanhecer, então nós o matamos. Mas Sansão ficou deitado somente até a meia-noite. Depois se levantou, arrancou o portão da cidade no peito, com os batentes e as trancas, pôs tudo nos ombros e carregou para o alto do monte, que está em frente à cidade de Hebrom. Não é que ele só pegou o portão, gente, portão, nós estamos falando de toneladas, portãozão grande, passavam carros, portão, sabe igual de filme? Ele arrancou o portão, os batentes, a tranca, foi carregando até o alto de uma montanha e jogou. Com quem que ele estava? Com quem que ele estava de manhã? Uma prostituta. Uma prostituta, um homem que era para ser consagrado. Olha o versículo 4. Depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Morava no vale de Soreque. Os governadores das 5 cidades dos filisteus foram falar com ela. Eles disseram assim: dê um jeito de Sansão contar a você por que ele é tão forte e como é que poderemos dominar, amarrar e deixar ele sem defesa. Aí a mulher chegou, voz mansa, delicada: Sansãozinho, conta para mim, da onde vem sua força? Se me amarrar com uma corda 7 voltas, eu perco toda a minha força. Aí, no dia seguinte, ele acordava amarrado, 7 voltas. Aí vinham os filisteus para matar ele. O que ele fazia? Estourava, matava todos os filisteus. Ah, Sansãozinho, você mentiu para mim, danado. Você mentiu. Onde já se viu um maridinho mentir para a esposa? Conta para mim. Que mal poderia acontecer? Ele não podia beber vinho e é só festa com vinho. E aqui, não podia tocar em nada morto e comendo mel de animal morto. Tinha que honrar os pais, só desonra. Não era para casar com estrangeira, é só isso. Não era para deitar com prostituta. Gente, tem um acontecimento. Sansão chega num lugar, ele está com sede, ele cava um buraco e brota água. Cava um buraco assim com a mão, brota água. A Bíblia diz que até hoje sai água dali. Gente, o Espírito de Deus está com ele desde o nascimento, entende? Pô, é sério que nós vamos ter exemplos como esse, que não se deve brincar com o pecado, não se deve brincar com a tentação, e nós vamos ficar brincando até quando? Até quando? O que tem que acontecer para você quebrar o orgulho? Tem pessoas que são tentadas, como eu disse, em posição. Pessoas que são orgulhosas, cheias de si, cheias do eu sei, eu posso. Tudo que vai falar sou eu. O que é que tem que acontecer para isso acabar? Sansão brincando com a Dalila, e a Dalila, Sansão, sabe aquele jeitinho, né? Mulher dobra o homem, do que ela quiser. Sansão, me conta, Sansão, se você cortar o meu cabelo, minha força acaba. Vocês acham que a força de Sansão estava no cabelo dele? O que vocês acham? Não estava?
Mas cortou o cabelo, acabou a força. Ele foi? Mas desde o começo. É que foi a gota d'água. Era a última coisa. O anjo falou: não é para beber nada, não é para beber vinho, não é para tocar nada morto, é nazireu, é separado e não é para cortar o cabelo dele. Aí ele fez tudo, ele foi fazendo tudo. Foi a gota d'água. A gente pensa que por não receber as consequências de imediato, Deus não está reprovando. Nem sempre é assim. Nem sempre é imediato. Se você colocar o dedo na tomada, você vai tomar um choque. Na hora. Ah, vou tomar choque amanhã. Não. Você colocou o dedo na tomada, você toma um choque. Tem coisas que você faz de errado que não é um choque elétrico. Que não é imediato. Que a consequência demora para acontecer. Sansão achou que ele poderia continuar brincando. No dia seguinte, carequinha. Dormiu, fortão, bonitão, grandão, dormiu igual um bebê, roncando, e a mulher, cortando o cabelo dele. Os filisteus vieram no dia seguinte, pegaram ele como se fosse um homem comum. Furaram os olhos dele. Colocaram ele para empurrar um moinho. Sabe quem que empurrava moinho? O burro. O animal burro, o asno, ficava virando em círculo, empurrando o moinho. Sansão fica nessa situação. É isso que o diabo quer fazer. É exatamente isso. É nesse nível de vergonha, de exposição. É nesse nível que ele quer colocar as pessoas. Sansão teve os olhos furados. No final ele se arrepende. Aí ele fala: Espírito de Deus, só mais uma vez só. Devolve a minha força só mais uma vez. Só uma. Ele foi colocado num tipo um anfiteatro, porque lá estava tendo um teatro zombando de Sansão. Eles estavam contando como uma vitória, né? A gente pegou o Sansão. Ele amarrava o rabo de raposa, o rabo de uma raposa no rabo de outra raposa, colocava fogo e soltava nas plantações dos filisteus. Ele era muito debochado, folgado, e matava um monte de filisteu, e ainda casou com uma filisteia. Eles estavam encenando e debochando. Aí alguém falou assim: viu, o Sansão verdadeiro está aí, chama ele aí, para a gente tirar sarro dele aqui. Aí levaram ele para a exposição pública. Ele foi até a coluna mestra do local, derrubou o local todo, matou todos os filisteus do local, inclusive perdeu a vida. Será que Deus planejou isso para ele? Será que Deus planejou esse fim? Será que Deus planejou essa vida desse jeito? Deus planejou que ele se casasse com a mulher estrangeira, que ele ficasse uma prostituta, que ele ficasse flertando com o pecado? Não fica flertando com o pecado. Cuidado, o pecado vai dominar você. A tentação vai te dominar, é prazeroso, é atrativo. Seja radical com o pecado. Não! Não. José é um exemplo de alguém que foi tentado. Ele foi vendido como escravo e ele estava na casa de um homem, de um monarca, Potifar. Vocês acham que Potifar tinha uma mulher feia ou bonita? Gente, o cara é um governante importante, cheio da grana, cheio de escravos. Vocês acham que Potifar tinha uma mulher feia ou bonita? Bonita. Por alguma razão, ela se atrai por José. José, a bênção de Deus estava com ele, e ele começa a comandar a casa toda, e cuidar das coisas do Potifar, cuidar de tudo. E aí a mulher do Potifar está dentro de casa, e vê o José, passa para cá, passa para lá, José novinho, bonitão. Eu não sei se o Potifar era bonito. A Bíblia diz que Potifar era eunuco do faraó. O eunuco não quer dizer que ele era castrado. A palavra eunuco normalmente é de alguém que era castrado. Os eunucos eram castrados porque ele normalmente tinha uma proximidade
com o harém do rei. Então imagina os reis da época, se casavam com 200 mulheres. E quantas vezes por ano ele conseguia ver essas mulheres? Uma vez a cada 3 anos? Aí imagina um homem bonito, passa para cá, passa para lá, e bate um prego na parede, e coloca uma pintura na parede. O que vocês acham que ia acontecer? Então os homens que tinham proximidade normalmente eram castrados. O eunuco aqui, o Potifar, tinha o título de eunuco, mas era um título da realeza. Provavelmente ele não era castrado não, até porque ele tinha uma esposa. Não faria muito sentido, né? Um cara castrado ter uma esposa. Aqui as pessoas justificam, né? Ah não, ele era eunuco, então ele não tinha intimidade sexual com a sua esposa, então por isso, não era por isso não, ele tinha uma vida normal com ela, mas atraiu ela. José com comando e bonitão e jovem, a Bíblia diz que ele era bonito, jovem, e um dia ela articula, e ela esquematiza tudo, e aí José, deite-se comigo. Não. Gente, vamos ser sinceros, ele foi vendido como escravo, ele está a quilômetros de casa. Será que ele pensava, será que Deus está me vendo? E ele se mantém íntegro? Não. Ela agarra ele, e ele se solta, se desvencilha. Olha que capacidade. Ela fica com a túnica dele na mão. Que mulher é essa também, né? Agarrou ele, que chegou a ficar com a roupa dele na mão dela. Não. Ele foge. Ela, ofendida, chega para o marido e fala: ele me violentou, ele tentou se deitar comigo, aqui a capa dele aqui, ó. Aí a gente acha que quando a gente obedece a Deus, nós vamos receber prêmios, vocês vão receber elogios. Não, nem sempre. José foi lançado na cadeia porque ele obedeceu a Deus. Só que lá na cadeia ele conheceu um homem que tinha contato com o rei, e esse homem voltou, e José adivinhou um sonho dele. O homem voltou. Esse homem que voltou foi falar com o rei. Um dia o rei teve um sonho e não conseguia ninguém para adivinhar o sonho. De quem que esse homem lembrou? Do José, de um presidiário. Chama o José. Aí vem o José. Gente, uma pessoa que vai para a cadeia hoje com acusação de abuso sexual, o que acontece com ela? E o que acontecia 4.000 anos atrás? O que vocês acham que fizeram com José? Aí ele chega na presença do rei, do faraó. Aí o faraó fala assim: eu tive um sonho e ninguém consegue interpretar, você consegue? Qual que seria a sua resposta? Diante de toda essa história, ser vendido como escravo pelos irmãos, ser escravo do ismaelita, sabe o que eles faziam? Eles colocavam uma argola no nariz, igual do animal, do boi, e amarravam um escravo no outro, porque aí ninguém conseguia fugir. 17 anos, ele foi jogado numa cisterna. Já imaginou o desespero? Ouvir os irmãos conversando: vamos matar ele? Não vamos matar ele não. Não, vamos matar sim. Vamos vender como escravo, pelo menos a gente ganha um dinheiro. Aí vai na casa do Potifar, Deus estava com ele. Isso é sensacional, né? Deus estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. Quando ele estava na cadeia, Deus estava com ele. Quer dizer não para as tentações não quer dizer que você vai ter uma vida abençoada, não. Mas quer dizer que Deus vai estar com você, e isso é o mais importante. Aí ele chega na presença do faraó: eu tive um sonho, você consegue interpretar? Sabe o que ele responde? Eu não, mas o Deus a quem eu sirvo consegue. Você sonhou com 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas mirradas e 7 espigas fartas. A interpretação do sonho é a seguinte: vão ter 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Você precisa, rei, de alguém para administrar e colher o quinto, 20% da colheita de todo mundo, e armazenar. E aí sim você vai conseguir ter alimento durante esse período de escassez. O mundo inteiro passou por fome. Sabe como o faraó chamou José? Zafenat Epaneá.
significa Salvador do mundo. Salvador do mundo. Quem é o Salvador do mundo que a gente conhece? Jesus. O faraó olhou para ele: quem que eu vou escolher para administrar isso? Quem entre os homens que habite o Espírito do Deus Altíssimo? Não existe menção de pecado de José na Bíblia. José é um tipo de Jesus. José representa Jesus na Bíblia. Ele é o filho amado do seu pai, igualzinho Jesus, filho amado. Ele é enviado a terras distantes. Nessa terra distante, ele é acusado falsamente. Ele é vendido por moedas de prata. Ele nega a tentação. No presídio, José conhece 2 homens, o padeiro e o copeiro. Em 3 dias, o padeiro ia ter a cabeça cortada e o copeiro ia voltar para o rei. Jesus, quando morreu, haviam 2 ladrões, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Jesus passa 3 dias morto. De um lado, um dos ladrões se arrepende e vai com Jesus para o paraíso. Do outro lado, tem alguém que nega Jesus e é morto, sacrificado e é condenado. Quando José consegue esse novo poder, ele se reconcilia com seus irmãos, ele perdoa os seus irmãos. Com o seu novo poder, ele estabelece uma nova conexão dos seus irmãos numa terra distante. Ele se casa, preste atenção nisso. José se casa com a mulher gentílica. Ele se casa com a mulher estrangeira. Jesus faz uma aliança com a igreja, com a mulher gentílica. A igreja é a mulher gentílica. José tipifica Jesus. Para a gente encerrar esse tema, diga não à tentação. Não tem diga não às drogas? Diga não, resista ao diabo. Não fique brincando, flertando, porque você vai ceder. Você não é tão forte como você pensa. Certo? Vamos agradecer a Jesus. Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua palavra, Jesus. Perdoe os meus pecados. Perdoe porque eu sou tão falho, Senhor, infiel, indigno, e eu preciso de ti. Preciso muito de ti na minha vida, Senhor. Conduz os meus passos, me ajuda nos meus caminhos, me ajuda a resistir o diabo, a resistir a mim mesmo, Senhor. Eu preciso resistir a mim mesmo, aos meus maus desejos, o que eu olho, o que eu vejo, o que eu gosto, o que eu tenho prazer. Jesus, me ajuda. Eu só consigo vencer de acordo com o parâmetro de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos.